Con la conferencia plenaria de esta mañana, permítanme presentarles al doctor Hugo Macioni, que es el vicepresidente de la Academia Nacional de Ciencias. Hugo, por favor. Le he pedido a él que a su vez presente a la conferencista, la doctora Débora Fogel, que viene como punto focal de educación en ciencias de IANAS, representando, por cierto, a la ABC de Brasil. Gracias. Buenos días. Gracias, Alfredo. Antes de hacer la presentación de la doctora Fogel, quiero hacer un pequeño anuncio para mencionarles que este libro acerca de los premios Nobel que ha elaborado el doctor Eduardo Klinger Previda, que es el punto focal de Santo Domingo, está disponible para la venta en la Secretaría de la Academia, para quien quiera y tenga interés. Está disponible allí, pueden pasar a adquirirlo. Bueno, y ahora con mucho gusto voy a presentar a la conferencista de la tercera conferencia plenaria de este evento, la doctora Débora Fogel, quien es graduada en Biología en la Universidad Federal de Río de Janeiro en 1987, tiene un maestrado en Bioquímica en el mismo instituto, en el Instituto de Química de la Universidad de Río de Janeiro, y es doctora en Bioquímica por el Instituto de Química de esa misma universidad. Realizó un postdoctorado en la Universidad de Illinois bajo la supervisión de los doctores Gregorio Weber y Anthony Croft. Eso fue alrededor del año 1992. Debo mencionar acá el nombre de Gregorio Weber, es un argentino que ha difundido realmente, básicamente, las técnicas de espectrofotometría, de fluorescencia, son técnicas que se usan en este momento para el estudio de macromoléculas, particularmente proteínas, y hay una cantidad de discípulos distribuidos por Latinoamérica que han pasado por las manos de Gregorio Weber. Actualmente Débora es profesora titular de la Universidad Federal de Río de Janeiro en el Instituto de Bioquímica Médica, que lleva el nombre de Leopoldo de Meis. Y acá me quiero también detener un segundito porque Leopoldo ha sido otro de los grandes difusores de la bioquímica en Latinoamérica, a quien también he tenido el placer de conocerlo personalmente, y realmente una persona que se ha ganado un nombre en Latinoamérica como un gran difusor de la bioquímica. Débora es experta en el área de bioquímica, con énfasis en química de macromoléculas de proteínas, actuando principalmente en los temas de conformación y agregación proteica. Este es un terreno de la biofísica muy activo en este momento, porque una cantidad de enfermedades neurológicas, que colectivamente denominadas agregopatías, son de un gran interés en la población, debido a que, son enfermedades que transcurren con la edad y como la edad se ha extendido, hay una incidencia muy grande en este momento en esas patologías, por lo tanto hay un gran interés en descifrar qué está pasando con la agregación de proteínas en estas situaciones. Actualmente Débora es investigadora 1A de la CNPq, que es el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Brasil. Es miembro de la Academia Brasileña de Ciencias, como acaba de decir el doctor Tirao. Ha sido premiada con la Orden del Mérito Científico. En el periodo entre 2011 y 2015 fue directora del posgrado de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Además de desarrollar estudios en el área de biología estructural, en los últimos años la doctora Fogel ha participado en diversas iniciativas en el área de educación y difusión de las ciencias,
con especial atención a los cursos de vacaciones ofrecidos regularmente por el Instituto de Bioquímica Médica de la Universidad de Río de Janeiro a profesores y alumnos de las redes públicas y privadas de enseñanza. Débora, la invito a que dé su conferencia. Y esto es inestable. Esto es un poco inestable, así que lo va. Bueno, adelante. Adelante. Bueno, buenos días a todos. Ahora, es realmente um grande honor para mim estar aqui hoje falando em nome da Academia Brasileira de Ciências e aproveito para trazer os saludos de nosso presidente, o professor Luiz Davidovich, que não pudo estar conosco, mas me pediu que saludasse a todos os presentes. E agradecer muito ao Dr. Juan Tirao, ao Dr. Juan Asenjo por la invitação. Eu empeço primeiro pedindo muitas desculpas, vou falar o melhor espanhol que ainda sei, e na verdade me sinto muito em casa porque tenho muitas raízes e muita afinidade, muita querência por este país. Uma delas, a principal causa é que meu padre é porteño, é de Buenos Aires, então passei parte de minha infância neste país. Meus abuelos viveram acá e se morreram acá em Buenos Aires. Então, para mim, é minha casa. E também, como já les falou o Dr. Hugo, eu devo parte de minha formação a um grande homem, a um grande argentino, que foi o Dr. Gregório Weber. Então, grande parte do que eu sei em bioquímica, eu le devo a este homem. Então, eu sou impregnada de Argentina por todos os lados. Muitas graças por a invitação. Hoje vou falar um pouco de... eu vou mostrar a próxima. Desculpe. Opa. Muito bem. Bueno, eu preparei minha charla basicamente em duas partes. A primeira, eu vou mostrar um pouco de alguns indicadores que a mim me preocupam e que gostaria de compartilhar com vocês. São indicadores educacionais de Brasil, mas também de nossos países de Latinoamérica. E também, na segunda parte, aí eu vou apresentar algumas ações que estão em curso em Brasil. Algumas de elas são capitaneadas, são promovidas por a ABC, a Academia Brasileira de Ciências, e outras são promovidas por membros da academia. Bueno, então, empiezo entonces com um tema que para mim é muito importante, que assim, todos nós sabemos, vivimos todos os dias a questão das desigualdades que temos em nossos países. E empiezo mostrando este mapa, que é um mapa do mundo, está colorido segundo um índice, que é o índice Gini, que é um indicador que mostra a diferença entre os mais ricos e os mais pobres. Então, só para quem não está conseguindo mirar a escala, acá em colores mais laranjas são os países mais desiguais, onde há uma grande diferença entre as populações mais pobres e os mais ricos. Bueno, quando miramos acá nós estamos muito centrados com esta color, e as regiões mais ricas do planeta, a diferença, a desigualdade é muito menor e, portanto, o índice é cerca de 1. 1 é o paraíso, desigualdade, nenhuma desigualdade, um país simétrico. Penso que todos que estamos acá temos um sonho. O sonho que todos compartilhamos é colorir, dibujar o color purple, né, para que nós tenhamos menor desigualdade. E penso que isso é o que nos une. Pero para que o mapa, para que possamos
pintar esto de rojo, no es rojo, ¿cómo se llama? Violeta, perfecto, o nome da flor, violeta. Para que possamos pintar de violeta o mapa, penso que só há um ou dois caminhos em nossos países. Se uno tem o dote de jogar bem futebol, pode ser um Maradona, pode ser um Neymar e ascender em la vida. Pero nosotros no todos temos o dom de la bola. Então, só nos resta um único caminho, que é a educação. Então, é a única maneira de colorir as Américas de violeta, é invertir em educação, e por isso estamos hoje aqui. Uma coisa muito importante que trago esse dado de 2006, dessa Comissão Internacional de Oportunidades em Educação. Nos países em desenvolvimento, cada dólar invertido para aumentar a escolaridade de uma pessoa em um ano, há um retorno de $5 na renda individual e $10 em saúde pública. Então, cada um dólar que uno invierte em aumentar a escolaridade de uma nação, resulta em uma melhora individual, a pessoa é mais capacitada e tem profissões melhores, mas também há necessidade de menos investimento em saúde, porque a pessoa que é educada, obviamente, está menos exposta a problemas de saúde. Mire que nos países desenvolvidos, apenas cada dólar investido em aumentar a escolaridade resulta em apenas $1 a mais no ganho próprio do indivíduo e $2 em saúde. Isso mostra a importância da educação em nossos países, mais do que nos países desenvolvidos. O retorno é um investimento que tem um retorno imenso. E penso porque nossos políticos não têm isto escrito em sua parede e miram isto todos os dias, quando acordam e quando dormem. Então, a única maneira, como não sei jogar futebol, pero acredito acá, na educação, é a única maneira de que se haga um país ou uma nação grande. Bueno, nesse particular, Brasil se esqueceu, se olvidou por muitos anos de invertir em educação. Aqui trago um gráfico do analfabetismo. ¿Se habla analfabetismo? Sí. Bueno, entonces, mire que no começo do siglo passado, Brasil, Espanha, acá está a Argentina, muito melhor que quando compara com a Espanha e Estados Unidos. Claro, tinha muito pouco analfabetos. Tardamos muito, mire que coisa terrível, na tartaruga, na tortuga. E hoje, hoje podemos dizer que resolvemos muito a questão do analfabetismo e temos no país algo como 10% de pessoas ainda que não sabem ler ou escrever. Mas quero chamar a atenção, o Brasil tem 210 milhões de habitantes. 10% é um Chile, é uma Bolívia que temos que educar ainda. O Brasil ainda tem um país para trazer de la cegueira profunda para que saibam ler e escrever. Então, esta é uma missão que todos os brasileiros temos que terminar com isto acá. É uma deuda que temos com os brasileiros. Bueno, acá, então, pero as coisas cambiaram. Desculpe. Acá le mostro, pero felizmente a educação no Brasil vem se democratizando nas últimas décadas. Democracia da educação significa mais pessoas estão em las escolas. Tuvimos acá, mostro o crescimento do ensino secundário e terciário, as universidades,
Miren que tuvimos aqui como uma década perdida, que nada passou, não houve nenhum programa nacional para levar as pessoas para... E tampouco, mire, a desigualdade não se cambiou. Era muito alta no Brasil e nada se passou. Há uma completa correlação. Quando uno não invierte em educação, nada passa com a queda da desigualdade. Felizmente, mais agora, nos anos 2000, houve grandes investimentos e políticas nacionais para levar os jovens para o ensino secundário e, sim, tivemos um crescimento muito acelerado, ainda muito despacio no ensino terciário e, mire, a desigualdade se está caindo. Lindo. Pero agora trago a vocês uma outra coisa muito importante que temos que pensar sobre. Esses são dados da OCDE, da Organização de Cooperação e Desenvolvimento da Educação, são dados muito recentes, e aqui está mostrando a educação terciária está se tornando a regra, a norma. Então, aqui são os países mais ricos, miren que a grande maioria de sua população, mais que 50%, 60%, 70%, penso que Coreia está cá como 70% da população de coreanos tem ensino terciário, são formados, são diplomados. Mire o que passa com nós outros, estamos todos aqui confinados, Brasil, Cuba, Costa Rica, Chile, México, Argentina, estamos acá com Índia, acompanhados. Nós temos apenas Brasil algo como 15%, Argentina um pouquinho melhor, Chile como 30%, e a grande maioria de nossos povos ainda não vão à universidade. Esta é a segunda deuda que temos com os jovens de nossos países. Temos que pô-los em la universidade. Bueno, então, falei um pouquinho da quantidade. Mais educação secundária, mais jovens na universidade, mas agora vamos mirar a qualidade da educação, que é um outro olhar, um outro problema. Como estamos em qualidade? Bueno, aí temos vontade de chorar, muito. Então, acá trago também resultados de PISA, que é o programa de Student Assessment, que é uma prova, um exame mundial, fazem com os niños de 15 anos em vários países. Acá não tenho, infelizmente, os dados para todos os nossos países de Llanas, mas temos aqui, eu ressaltei nossos hóspedes, Argentinas, Brasil. Mire, isso aqui é a percentagem de estudantes que tiveram aproveitamento, como que tiraram notas, se habla notas. Bueno, as notas foi nível 2, aí do nível 1 até nível 6. Nível 6 é o maior, que o jovem entende, faz associações, compreende, gráficos, tabelas, faz maravilhas. Então, a carta está mostrando a taxa de estudo, quanto está no nível 2, que é muito baixo, solamente sabem ler e responder sem nenhuma associação, sem nada. Mire que no Brasil, cerca de 70% dos jovens sacam nota correspondente ao nível 2. Nada, é assim muito baixo. Estamos acompanhados de Argentina, infelizmente lhes informo. Provavelmente já sabiam. E mirem como está a China, a Finlândia, é residual a percentagem de jovens que só têm este nível muito baixo de compreensão em ciências. Bueno, olhando agora um pouco, a educação é muito mala. Como estão as nossas escolas? Isto é um dado que tenho solamente para Brasil. Então, acá são as escolas privadas, que cobram muito, e as escolas públicas. E mirem que as escolas públicas, onde estão os chicos pobres, têm uma nota muito inferior. Mesmo nas escolas primárias, é horrível. Então, não é assim, a escola pública brasileira é ruim e a privada é uma maravilha, vou pôr meu filho allá. Não é assim. Todos somos igualmente muito fracos, pelo menos somos simétricos.
E acá é outro gráfico muito importante, que é a nota dos estudantes em função da pobreza. Então, o gráfico se interpreta da seguinte maneira. Acá são os percentiles, esse rojo, o quadradito rojo, são a nota de los estudantes mais pobres. Os estudantes menos pobres, e aqui são os estudantes ricos. Então, mire que aqui são as notas de los pobres, los menos pobres, acá são os ricos. Mire, acá estão os países mais ricos. Todos os estudantes, os pobres são os que têm as piores notas nestes países muito ricos. Pero a maioria dos estudantes desses países ricos estão todos aqui. Mire que penso que acá está Estados Unidos, não sei, que também tem pessoas, estudantes pobres que têm notas baixas. Os pobres são os que têm as menores notas. Nossos países, mesmo as pessoas mais ricas, têm nota abaixo da média da OCDE. Então, assim, em termos de qualidade, podemos dormir tranquilos. Não há assimetria, somos igualmente malos. Então, pensando um pouco nisso, eu trago uma frase, um pensamento de Darcy Ribeiro, que foi um antropólogo brasileiro muito importante, que construiu a universidade, a ideia da Universidade de Brasília, e hizo muitas contribuições em Brasil em educação. Quanto mais pobre for um chico, uma criança, mais ricos devem ser os recursos didáticos utilizados em sua educação. Então, nós temos que ser pautados por isso. Então, ayer, quando eu escutei Mark mostrando maravilhas com rockets, foguetes, assim, tem que estar ao alcance de nossas crianças pobres, experiências e maneiras de ensinança ricas como aquele Mark ayer nos mostrou. Não podemos pensar chico, temos que pensar grande, porque os pobres necessitam muito mais. E quando invertimos em educação em países pobres, se acordam que o retorno é imenso. Então, é um investimento maravilhoso. Bueno, acá em Brasil temos um sistema muito importante de avaliação interna. E acá les trago, solamente para Brasil, um resultado do SAEB em matemática, já que estamos falando em STEM. Então, aqui são as notas nesses exames de proficiência em educação básica, que hacemos todos os anos com os chicos de todos os níveis e acompanhamos. Mire que solamente as crianças, os nenes, os chicos do quinto ano, do primeiro segmento de ensino fundamental, estão fazendo algum pequeno progresso, pero lo mais, nada passa, não estamos conseguindo melhorar nada a educação da escola média, nem tampouco do segundo segmento do ensino fundamental. Então, solamente mais indicadores de educação. E esse gráfico também da OCDE é muito importante, porque acá mostra, correlaciona gastos, quanto uno invierte em termos de plata por estudantes de 6 a 15 anos em ciências. Estamos falando acá de ciências. Então, acá está um pouco difícil de ler, pero Brasil está acá, Argentina, Chile, estamos acá, nós outros. Bueno, então, acá estamos numa faixa que 20, 40 são milhares de dólares invertidos em educação de um chico. Então, há acá uma correlação entre gastos com estudantes e a nota na escola. Se uno invierte mais, o estudante há um retorno. Pero chega num ponto, isso é muito interessante, que uno investe, mire, e nada passa. Então, assim, temos que pensar um pouco sobre isso, porque ainda temos muito que fazer, ainda temos muito que inverter, mas temos que pensar em la qualidade, onde estamos
poniéndole o investimento, porque o que mostra esse gráfico, mire, acá investe casi 5 vezes mais e a nota é a mesma. Então, há que ter uma racionalidade de onde se põe o dinheiro. E, obviamente, não é no bolsillo de nadie, é em las escolas. Acá os mesmos dados para São Paulo. Acompanhamos isso. Esse é dado de professor que é acadêmico da Academia Brasileira de Ciências. Acá é a mesma coisa. São gastos por aluno, quanto se inverte, e a proficiência em matemática. Em diferentes municípios, que são cidades, só de São Paulo. Então, é a mesma coisa. Essa escola, por exemplo, esta cidade investe 400 dinheiros e tem a mesma nota que uma escola que investe 3.000. Então, mais uma vez, temos que refletir quando que estamos fazendo, que vamos fazer com os dinheiros, para onde vão e como investi-los de maneira que tenhamos. Mire acá, na escola que quase não investe muito pouco, mas o que está sendo essa cidade? Isto é que temos que mirar. Entender o que estão fazendo, que com tão pouco fazem tanto. Então, temos que estudar estes casos, mirar o que as prefeituras, os diretores das escolas, o que estão fazendo, que é mágica, que esse aqui não hace nada. ¿Dónde está a plata de acá? Bueno. Então, em Brasil, vários estudos han sido hechos e que nós sabemos que... Quanto tempo tenho? Por favor, me controle, porque... Bueno, me avisa... Acá, então, são vários estudos, já estão sumarizados acá. O que sabemos em Brasil? Que a educação da madre é a que influencia o nível do filho. Há uma correlação. Então, quando falamos anteayer sobre mulheres em la ciência, mulheres em educação, estamos diretamente ajudando o país e a família, porque é a madre que está a maior parte do tempo com ele. Já que é assim, poderia ser distinto, mas não é. Então, há uma correlação direta. Não há correlação com o nível de educação do padre, mas sim com o nível de educação da madre nas famílias brasileiras. Penso que se aplica a outras famílias em outros países. A color, os brasileiros negros pobres, é uma coisa inhumana. Não tenho palavras, não vou falar. O que acontece? São os chicos mais prejudicados. Se um chico se reprova muito, se queda represado, não é bueno, ele evade, sai da escola. Então, também temos que pensar sobre reprovação consecutiva. É um assunto muito delicado, temos que pensar, porque queremos... Mas os chicos em Brasil saem da escola e não voltam nunca mais, quando reprovam. Número de livros e computadores em las casas. Quanto mais livros e mais computadores, melhor vai o chico em sua educação. Trabalhar fora de casa é uma coisa inconcebível para um colega de Canadá. Os chicos em Brasil trabalham, eles estudam e trabalham fora, têm que ajudar sua família, ou têm que cuidar de los hermanos menores. Então, os chicos que trabalham, obviamente, se vão muito mal na escola. Temos que entender essa realidade. E o número de horas, quanto mais horas um nene se queda na escola, uma nena, um jovem, melhor para sua formação. E vamos a ter aqui na palestra, na charla especial da doutora Viviana, que vai falar sobre o que para mim é a chave do sucesso e que nós estamos mirando, que são os investimentos em la primeira infância. Tienen um retorno impressionante. Se tenho tempo, vou falar um pouquinho
Adelante. Bueno, y mirando Brasil, tenemos muy rápidamente, temos caso muito curioso. Brasil é país grande, como sabem, continente, e a região que se queda acá, Bahia, Ceará, Pernambuco, são os estados mais pobres. Acá vivem as pessoas mais pobres da nação. Os índices de ellos são muito baixos, a educação é muito baixa. Pero há estado, Ceará, acá, que o estado do Ceará, a capital é Fortaleza, que temos exemplo de sucesso. Governador, não sei porquê, bueno, eu sei, pero resolveu inverter em educação, e a cidade de Sobral, que estou trazendo acá, mire acá, esses são os dados do estado mais rico de Brasil, as notas dos estudantes, em escolas privadas de São Paulo, em 2005, nada passa. Mire o que está passando com Sobral. Hoje, chico de Sobral, que não tem nada para comer ou vestir, vão à escola, que é perfeita, e têm uma nota superior a los chicos ricos do estado de São Paulo. Então, estamos estudando o que está passando. Mire, são 12.000 escolas, quase 2.000 matrículas de estudantes, 100.000 docentes. É país que está mudando. O Ceará é exemplo no Brasil e temos que entender o que está sendo feito lá. E, de fato, há muitos estudos, porque que se passa num lugar assim, e está sumarizado acá, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas sim, ela investimento em alfabetização, os anos iniciais, acompanham as escolas, o progresso de todos os estudantes, os diretores têm que ter accountability, eles prestam, informam o que está nascendo, o que não está nascendo, o que necessitam, continuidade das políticas. Então, uma coisa que está havendo há mais de uma década, sucessivas inversões em educação. E o envolvimento das famílias. Quando chico não vem no primeiro dia, o segundo, o diretor ou o professor vai cá, o que está acontecendo? Que podemos ajudar? Às vezes não vão à escola porque não têm roupa. Tem uma que está morrada, então se compra uma outra roupa para a criança, o chico ir à escola. São problemas assim, tão fáceis de resolver. Não é nada difícil. A criança só tem short e uma blusa. A madre lava, como vai à escola? Bueno, vamos. Então, você está sendo todo esse movimento. E Sobral, hoje, os chicos desta cidade e do estado do Ceará têm indicadores melhores que São Paulo. Bom, agora vou falar pouco deste outro assunto que para mim é muito importante, que é a escolha dos estudantes. Ayer falamos pouquinho, que também temos... Como mostro acá, temos não só a educação é grande problema. Para mim é o maior, o mais importante sobre isto que temos que nos debruçar. Mas também temos outros problemas em nossos países. Temos poucos engenheiros, cientistas, e acá está mostrado gráfico também que são a relação de científicos, engenheiros, em função do produto interno bruto, do GDP, produto bruto interno, e acá estamos todos. Temos a Argentina está acá, não há muitos países, mas o Brasil está acá. Ou seja, investimos muito pouco em ciência e temos muito poucos engenheiros. Na verdade, em Brasil temos 700 engenheiros e científicos por cada 100 milhões de habitantes, de população. A Argentina pouquinho melhor, mas estamos aqui nesse primeiro pilotão que investe pouco e tem poucos engenheiros, e aqui são os países mais ricos que invertem muita plata em ciência, tecnologia, e também tem muito mais engenheiros. Eu não sei se estes países que investem mais em ciência e tecnologia são mais ricos porque fazem isso, ou fazem isso porque são mais ricos. Não sei, é uma dúvida que tenho. Pero
E quando falamos em melhorar a educação, em geral, não somente em STEM, obviamente, o que desejamos é formar profissionais mais competentes, cidadãos conscientes, que tenham... E dentro desses cidadãos, obviamente, estão os políticos, que, com sorte, se forem melhores formados e vão inverter mais em educação, em ciência e tecnologia, mas também a educação, melhorar a educação tem outro braço, que é atrair mais jovens para as carreiras cientistas, porque nós precisamos de mais engenheiros, precisamos de mais cientistas. Então, está tudo muito conectado. Melhorar a educação, se forma melhores cidadãos, e também, se temos uma educação atrativa, temos a sorte de atrair mais jovens para nossas carreiras. Bueno, e todo isso resulta em nações prósperas, justas e ambientalmente respeitosas. Não podemos esquecer do ambiente. Bueno, acá está uma coisa que para mim é surpreendente. É dado da OCDE e eles investigaram estudantes com expectativas de uma carreira em ciências técnicas, comunicação, em saúde, em engenharia. Não vão crer, mas os países onde os chicos dizem sim, eu quero ser engenheiro, eu quero ser cientista, são os nossos. Nada em Finlândia, Japão, nada quer estas carreiras. Estamos acá, é um gráfico que estamos bem posicionados, podem crer. Então, Brasil está acá, Peru, mire, acá, mire, ó. Uruguai está acá. Então, a maioria, não sei quanto não puedo ler, mas quase 50% de nossos jovens, quando perguntado, querem, sim, queremos. Então, o que estamos fazendo? Eles querem. E aí, há outro estudo muito interessante que se chama Rose, que esse trabalho é muito interessante. É um pouco velho, tem uns 7 anos, de 2010. The Relevance of Science Education. Mire os resultados. Grupo foi a países muito pobres de África e perguntaram a los niños e las niñas. Então, os niños em azul e as niñas, as respostas em rojo. Querem ser cientistas? Miren, Japão, as niñas não querem. 5% sim, eu quero ser cientista. Os meninos um pouco mais. Então, aqui mostra claramente que há uma diferença entre os sexos. As meninas querem muito menos. Mas mire o que passa com a África, Uganda, Gana. Esses chicos, se queremos ser, eles não têm nenhuma oportunidade, mas têm a gana de. Os países ricos, os chicos não estão sendo atraídos. E a verdade é que, se isso é um problema, a Europa, há reporte, Europe needs more scientists. Eles se reuniram para se debruçar sobre este problema e han escrito reporte para que vamos fazer para atrair mais jovens, porque é uma coisa muito grave no continente europeu. Os jovens estão sendo levados para outras carreiras, É a mesma coisa se passa com tecnologia. Nada, mirem, Japão nada ninguém. Japão may face a problem, porque essa geração não estão querendo, pelo menos neste estudo, é assim que se passa. Bueno, então, eu vou fazer uma reflexão. Por que estamos, todos nós, países ricos e pobres, atraindo menos meninos e meninas para as carreiras científicas? Nossos jovens querem, mas não vêm. Os da Europa, Estados Unidos, não querem e não vêm, mas acabam vindo, porque eles têm um número suficiente de engenheiros e científicos.
Então, será que estamos ensinando, um ensino que praticamos, que hacemos nas nossas escolas, estão atraindo ou estão afastando nossos jovens das carreiras científicas? Será que temos que pensar um pouco sobre a forma? Será que o ensino das ciências, a enseñança das ciências que estamos fazendo nas nossas escolas, refletem as maravilhas da ciência? É um ensino ativo? É um ensino participativo, criativo, como é a ciência? Então, vocês pensam que estamos aqui reunidos um pouco para pensar sobre isso, como a forma que estamos ensinando. E aí eu termino essa sequência de pensamentos que compartilho. Será que estamos formando adequadamente nossos professores? Qual o papel das nossas universidades nesse cenário? As universidades priorizam a formação dos professores como priorizam na formação de médicos e engenheiros? Penso que não. O problema está na universidade, somos nós outros que estamos fazendo mal. Ficamos com os futuros professores 4 ou 5 anos, ponendo-se sentados, mirando na charla, e depois de Giovanna na escola, e decimos, por que não estão fazendo coisas maravilhosas? Quem os ensinou? Nós hicimos o mesmo. Então, é muito simples. Eu penso que chegar a um professor que está lá no Brasil com crianças pobres, chicas com 15 anos embaraçadas, chicos que estudam, que tomam conta de seus irmãos, que vão à escola para comer. Se serve uma refeição, muitos só vão solamente para comer. E aí, querer que o maestro que está já, como podem? E nós não lo formamos, estuvimos com ele 5 anos com nós na universidade e perdemos a chance de transformar a forma de ensinar. Os conteúdos são muito importantes, mas como vamos ensinar uma criança a gostar, a ser na classe de ciências, se não vivenciam o método científico? Têm que ter o gosto da ciência. Marcos, quanto tempo eu tenho? Vou acabar. Bueno, entonces voy a encerrar ahora, mais 5 minutos. Acá está um pouco do que eu acabo de falar e solamente vou reforçar que precisamos valorizar nosso maestro. Não é justo os soldos, os salários que recebem, a formação que têm, a responsabilidade que têm. O futuro de qualquer país está nas mãos de vocês. Então, é uma grande responsabilidade. E essa parte que vou deixar para a doutora Viviana, não sei se, pero solamente quero chamar a atenção que hoje em dia o que se sabe de mais moderno é que o investimento na pré-escola, chicos com 2, 3, 4, 5 anos, antes de ser a alfabetização, é onde o cérebro está se maturando, é onde se tem que ofertar uma riqueza de experiências, leitura de livros, juguetes educativos, porque aí o cérebro é maleável e se prepara muitas funções e habilidades que são mais importantes que o QI, todas são forjadas na infância. Nós não prestamos muita atenção em las guarderías, mas agora todos estão mirando e invertindo nesse segmento da educação. Acá solamente para en Estados Unidos ha hecho tres grandes experimentos sociais, um na década de 60, 70 e 80, onde eles investiram, fizeram um experimento e seguiram uma geração inteira por 20 anos. Um grupo de chicos foi treinado, capacitado, os maestros que estiveram com ele, e um outro grupo de crianças, de chicos, tiveram a educação formal. E o grande economista James Heckman, que ganhou o Prêmio Nobel no ano 2000, ele acompanhou esta geração, que os chicos que tiveram um treinamento, um cuidado especial
comparando com um grupo controle que foram as escolas comuns. E ele mostrou que é o maior investimento que uno pode fazer. Os chicos que foram bem preparados, o que se chama de las funções executivas, que estão no córtex pré-frontal do cérebro, que controlam a flexibilidade, a autorregulação, a memória, a capacidade de problem solving, a racionalidade. Então, essas funções são trabalhadas na infância, e ele seguiu 30 anos essa geração, e ele mostra que as crianças, os chicos que foram bem trabalhados, bem treinados, não iam a crime, não eram drogados, não tinham nenhum envolvimento, não se quedavam embaraçados. Então, não é que eram mais inteligentes ou grandes, não, eram pessoas que estavam mais preparadas para o que é mais importante. Ele chama de las habilidades socioemocionais. Temos que investir nos nossos países, pensando na próxima geração, hoje, nas guarderias, porque esse é, como a doutora Viviana provavelmente vai falar, o futuro. Não vou falar nada disso, e solamente para encerrar rapidamente o que estamos fazendo na Academia de Ciências. Bueno, temos hecho várias publicações, vários seminários, temos livros, inclusive um livro sobre aprendizado infantil, que tivemos um seminário com a presença do Dr. Heckman. Agora, eu, Marcos e o Dr. Simon Schwartzman estamos publicando um desafio da educação STEM em ensino médio do Brasil. Foi um seminário muito profícuo, que invitamos pessoas de outros países. Bueno, é muito lindo o livro em português. Temos nosso presidente está coordenando um livro que está sendo agora também publicado sobre repensar a educação superior em Brasil. E temos, como já sabem, os projetos Mano em la Massa, que a academia toca há muitos anos, tem muitos dados, quase, uma forma de ensinar que é muito utilizada em vários países. Não vou mostrar essa parte, e solamente vou terminar falando sobre uma nova iniciativa que estamos criando em Brasil, que é uma network, uma rede de ciência, Rede Nacional de Ciências para a Educação. Não é educação científica, é ao contrário, é a ciência a serviço da melhoria da educação. Então, não vou falar, o que queremos é fazer uma ponte entre a ciência, os científicos brasileiros, de que maneira, em seus laboratórios, que trabalham com linguísticas, com neurobiologia, com economia, de que maneira podemos utilizar parte do nosso tempo e do nosso esforço, fazendo estudos que podem melhorar a educação brasileira. Então, eu estou coordenando junto com Roberto Lente, que é um grande neurocientista brasileiro. Somos um grupo muito pequeno, não vou falar acá. Há milhões de publicações falando sobre os impactos da ciência para a melhoria da educação. Hoje somos mais de 100 pesquisadores. Mirem lá a área, linguística, educação, neurociências, psicologia, farmacologia, espalhados por todo o país. Temos trabalhado juntos, temos hecho muitas publicações, alfabetização, competências, sociologia, fatores fisiológicos que influem na aprendizagem. Temos feito muitos encontros, e agora estamos investindo muito tempo em fazermos cursos online para os professores, cursos em neurociências, porque entendemos que nas licenciaturas, na formação dos maestros, há muitas lacunas que não são preenchidas com conhecimento. Em Brasil, um maestro recebe uma criança que não olha, que não vê. É tu aluno, mas nadie lhe preparou para lidar com essa criança. Então, estamos tentando... É a educação inclusiva, muito lindo, mas tem que
uno tiene que tener. Entonces, estamos tentando hacer formación online para professores em service que estão nas escolas. Aqui temos 10 módulos e a ideia é que os professores brasileiros que se interessarem façam esses cursos e complementem sua formação com aquilo que querem saber de mais moderno. E também estamos buscando recursos, são muitos recursos, queremos construir 3 grandes laboratórios de experimentação em educação. Então, laboratório de neuroimagem e ressonância magnética para entender os cérebros dos chicos que têm problemas ou que não têm, dos disléxicos, quando se aprende imagem, o cérebro, ou mirar a imagem do cérebro é o futuro. Hoje se pode fazer maravilhas para ajudar a educação mirando o cérebro. Laboratório, estamos construindo laboratório de multiregistros e fisiológicos para acompanhar o processo de educação, para onde o olho do estudante mira quando uno está dando a aula, como o cérebro está conectado ou não com a charla do maestro, se pode medir por o suor que o chico. E o terceiro laboratório de modelos matemáticos e tecnologias digitais. Então, esse é um projeto muito lindo que estou involucrada e termino aqui. Esse é o professor Leopoldo de Meis e se eu estou aqui, devo a ele, porque ele é o fundador do meu instituto e ele sempre disse a todos nós: é muito importante publicar um artículo em Nature, JBC, PNAS, mas é mais importante olhar, mirar, ajudar as escolas brasileiras. Esse é o maior valor que eu herdei de Leopoldo de Meis. Então, agradeço a todos pela oportunidade e educação é tudo que necessitamos, temos que trabalhar juntos. E também precisamos das ciências humanas, das artes, da educação física, e não podemos esquecer delas, porque um ser humano completo precisa dessas áreas também. Muito obrigada. Claro, eu te dou, Hugo. Acá tem, né? Sí, claro, por supuesto. Sí, buenos días y muchas gracias por su presentación. Quisiera preguntar lo siguiente. En toda la información estadística que usted maneja, ¿hay correlaciones cruzadas entre el grado de preparación de los profesores y la eficiencia de la enseñanza? Quiero decir, ¿se realizan pruebas de evaluación de las capacidades docentes y se las cruza con los resultados de la docencia? En Brasil no hay ninguna evaluación de los profesores, no hay. Es un asunto muy complejo. No Brasil, así, tenemos un sindicato muy fuerte de maestros y es muy difícil entrar, enfim, hacer una discusión verdadeira e real com os maestros e como podemos mensurar isto. Não há em Brasil, até onde eu... En Argentina, por primera vez, junto con Pruebas Aprender, que es una evaluación de los niños, se ha dicho que se va a realizar por primera vez una evaluación de docentes. Lo que no está claro es si la evaluación de los docentes es por ellos mismos o por evaluadores independientes. Sim. Pero uma coisa que se sabe, e essa sim, não há nenhuma dúvida, quanto melhor o professor, o maestro, melhor... há uma correlação. Sí, pero
contenido, assim, ter um bom contenido, eu acredito que um bom professor tem que saber de lo que habla. Não estou aqui para dizer que não, mas tem uma outra coisa que não sei que se pode evaluar ou medir no exame, que é a empatia, como o docente é uma coisa da amizade. Pero sí, los contenidos son muy importantes. Precisamos que todos sean muy bien formados. Sí, no tengo ninguna duda. Yo quiero los mejores profesores de química que saben mucha química para que estén con los alumnos, con física, biología. Pero tiene algo más. A ver, acá tenemos esto. El problema de la evaluación de profesores es que, como estamos atrasados en formación de profesores, siempre quiere pegar un salto. Y entonces dice, vamos a evaluar los profesores y vamos a subirles el sueldo según la evaluación. Yo creo que primero hay que pensar en subir el nivel de los profesores, primero hay que pensar en mejorar las condiciones de los profesores y luego en evaluarlos, porque todos se oponen a la evaluación, porque eso va a significar que no les van a aumentar el sueldo como deben. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Puedes pasar acá, por favor? Bueno, muchas gracias, Débora, por los datos que nos aportas. Lo que me quedó, a la última parte que hablaste del cerebro y de lo maravilloso que es investigar el cerebro y todo esto lo dijiste al final, pero toda la primera parte nos contaste acerca de las condiciones necesarias, lo que dice el profe sobre el salario de los docentes, la formación, la evaluación continua, pero todo está relacionado con el dinero, lamentablemente, ¿no? O afortunadamente. Creo que acá nosotros tenemos una pata, varias patas, que es la académica, la científica, los docentes, todos los compañeros que trabajamos a nivel primario, secundario, a nivel terciario, pero vos hablaste de invertir en educación y mostraste las correlatividades. Nosotros acá, ninguno de nosotros manejamos eso. Sí, votamos, ¿no? Pero no manejamos esa parte de investir. Creo que acá nosotros por ahí nos vamos con ideas de, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer aquello otro, pero las variables son muchísimas y son complejas. Es importante que nos vayamos con la idea que esto de la neurociencia está bueno, sí, pero son múltiples las variables que implican que para que un cerebro de un niño tenga así las óptimas capacidades, tiene que haber tenido las necesidades básicas mínimo, ¿no? Porque un pequeño que no tiene una ropa para ir a la escuela, vos se la das un día, pero él ve a sus hermanos que no comen, él ve dificultades en casa, de todo tipo, falta de salud, ¿sí? Y entonces yo le puedo dar un zapato un día, pero al otro día, y eso se nos escapa de las manos a nosotros, porque nosotros somos trabajadores, ¿sí? Pero también tenemos el poder del voto, eso nada más. Y es muy parecida lo que vos mostraste con lo que nosotros vivimos acá, en nuestra ciudad por lo menos. Eso es cierto. Bueno. Lamentablemente, Débora, tenemos que seguir con el cronograma de actividades, así que te agradecemos nuevamente por esta excelente exposición y gracias a todos ustedes.